Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é dia 6 de março de 2019 e hoje nós celebramos no mundo todo a quarta-feira de cinzas. Logo após, na reflexão do Evangelho, eu me estenderei um pouco sobre o significado da quarta-feira de cinza, onde é o pontapé inicial dos 40 dias até a paixão e morte de Cristo e a sua ressurreição, o qual nós celebramos no domingo da Páscoa. E hoje, meus irmãos, a liturgia da igreja nos traz o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo do 1 ao 6 e no versículo do 16 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando der esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fica oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E que teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós celebramos a quarta-feira de cinza. Começamos esse período de 40 dias, a quaresma. E por que a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas é onde somos marcados na nossa fronte, na nossa cabeça, com o sinal da cruz, com as cinzas. As cinzas que foram queimadas através dos ramos no domingo de Ramos. Então a igreja pega os domingos, os ramos que foram usados no domingo de Ramos, que representa aqueles ramos que foram colocados para a entrada triunfante do Cristo em Jerusalém. Esses ramos secos são folhas de palmeiras que são queimadas e são, na quarta-feira de cinza, depositada na nossa fronte, marcando-nos com o sinal da cruz, com o sinal de Cristo. Lembremos o que aconteceu com o povo de Israel que estava no exílio lá no Egito, quando veio aquele anjo matando todos, onde estava marcada a casa com o sangue do cordeiro, ali nada aconteceu. Assim também nós somos marcados. Qual o sinal das cinzas? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Essa é a importância da cinza na nossa vida. Que nós tomemos consciência
que estamos nessa vida de passagem e que estamos caminhando nessa vida rumo à vida eterna. E o Evangelho de hoje, que nos traz esse começo dessa caminhada, desse período de 40 dias, que representa os 40 dias que Jesus passou no deserto, que foi tentado, representa também os 40 anos do povo saindo do Egito até chegar na Terra Prometida, e nós que precisamos viver esse período, um período de oração, de penitência e de caridade. E aqui nós vemos que Jesus fala aos seus discípulos que quando não ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Ao contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. E aqui Jesus cita 3 situações que os fariseus gostavam de fazer. Da oração, que gostavam de se expor em praça pública, falar alto, falar numa retórica, palavras bonitas. Não, Jesus chama aos discípulos a orar no seu quarto. Jesus também atenta na questão da esmola, da caridade, que eles gostavam de ostentar, mostrar que eram pessoas bondosas, não para mostrar a Deus a sua compaixão, a sua caridade com amor ao próximo, mas se mostrar para os homens. Jesus também aqui fala da penitência, e a penitência que Jesus coloca é o jejum. O jejum que os fariseus se desfiguravam para dizer: olha, eu estou sofrendo porque eu estou fazendo o jejum e esse jejum me debilita, me coloca numa situação aqui de melhor do que os outros. Jesus orienta os discípulos a se banharem, se perfumarem, que não esteja mostrando nada aos homens, porque esses que se mostram aos homens já receberam a recompensa. E quando nós fazemos oração, penitência e caridade, nós não devemos fazer isso de forma nenhuma para mostrarmos aos outros que somos melhores do que eles, que praticamos aquilo que ensina a igreja, o que o Cristo ensinou. Não. É um sacrifício, é um momento de intimidade com Deus, é um momento de intimidade com Cristo, que nos leva a praticarmos todas essas coisas. O mais importante é nós termos esse olhar de voltado a essa integração com Deus, essa intimidade com Deus, essa relação com Deus. Por isso, todos os cristãos são chamados a olhar para essas 3 coisas: a oração, a penitência e a caridade. Devemos exercitar isso, claro, todos os 365 dias do ano, mas especialmente a igreja nos convida para olharmos com mais ênfase nesse período de preparação, que seja um período que nós nos preparamos para termos verdadeiramente uma conversão, de caminharmos os caminhos do Senhor, de caminharmos esses caminhos de purificação, assim como aquele povo que saiu do Egito, muitos foram purificados e ficaram pelo caminho, mas muitos chegaram à terra prometida. Aqueles que verdadeiramente confiaram, alcançaram as promessas de Deus. E para nós as promessas do Cristo não é nada nesse mundo, como Jesus fala. Aqueles que olham as coisas do mundo recebem sua recompensa nesse mundo. Mas nós, cristãos, católicos, que olhamos as coisas e as promessas de Cristo, verdadeiramente não depositamos a nossa confiança e a nossa recompensa nesse mundo. Esperamos a nossa recompensa na vida eterna. Por isso, meus irmãos, que esse período da Quaresma seja esse período de purificação, de conversão, da gente fazer
um algo a mais, um algo do diferente. Olhar a nossa vida, que vida nós estamos tendo, que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus. Será que eu estou tendo esse momento de intimidade com oração com Deus? Será que eu estou tendo esse momento de renúncia, de renunciar a mim mesmo à questão alimentar do jejum ou outra penitência que você queira fazer? Aqui Jesus nos coloca o jejum como sendo uma penitência, é olhar por aquelas pessoas que não têm o que comer, que muitas vezes passa fome, enquanto, graças a Deus, na nossa casa, no seio da nossa família, nós temos como nos alimentar e alimentar os nossos. Mas quantas pessoas passam fome? É esse olhar caridoso que nós precisamos ter. E a questão da esmola, da caridade, que nós devemos deixar. Não nos dá aquilo que nos sobra, mas ser compaixão, ter compaixão com o nosso irmão que nada tem, que muito sofre. Muitas vezes nós evitamos de andar em bairros pobres das nossas cidades para não nos depararmos com essas situações. Quantas pessoas que sofrem e necessitam dessa caridade nossa, que nós possamos ser, nesses 40 dias, termos compaixão dos nossos irmãos que tanto sofrem. Portanto, meus irmãos, iniciemos essa caminhada da Quaresma, confiantes na nossa mudança, na nossa conversão, que verdadeiramente nós possamos morrer para essa vida e renascermos para a vida eterna e colocar todas as nossas esperanças na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa também, no reino que Ele preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.